Olá, iremos falar sobre cânceres, né? Essa doença que afeta a humanidade aí ao longo do tempo e que vem nos deixando um pouquinho de dúvida da sua existência, de onde surge, como surge, e da onde vem essa questão cancerígena dentro dos seres aí, né? Será que é uma situação hereditária? Não é? De onde vem? É uma batida? É de uma radiação? Como que isso se executa, né? Então, na verdade, o câncer é a transformação aí, né, de uma célula em si, transformando ela em uma célula cancerígena. Então, a gente tem aqui uma foto aí, né, uma imagem, onde a gente tem aí um órgão principal aí, que no caso são os pulmões, né, o órgão aí em si. E aí do lado esquerdo, eu tenho lá a célula normal, eu tenho lá um tecido normal, que é desse pulmão que nós estamos visualizando aqui. Já do lado direito, eu tenho lá um agente cancerígeno que afetou a minha célula, representada aí pelo esse rosa mais forte aí, e a questão do tecido infiltrado, né? Infiltrado por quem? Por essas células cancerígenas, né? Por esse câncer aí, esse agente cancerígeno que afetou a minha célula aí em si. Então, lado direito, eu tenho a proporção das células afetadas e do lado esquerdo eu tenho a proporção das células normais aí em si, tá? Localizada lá o seu citoplasma, o seu núcleo aí distinto aí dentro de uma célula. Tem, ele vem o quê? Causando uma alteração em si, niquem no meu DNA, que por consequência vai alterar a minha célula. Então a gente tem uma outra imagem aqui, uma representação aqui embaixo, onde eu tenho as células aí em si dispostas dentro de um tecido, e aí nessas cores mais fortes, o azul aí, né, do meio. Então eu tenho as células mais rosadas aí, que são as células normais, e as células azuladas, que são as células cancerígenas aí, onde a gente tem a proporção aí da causa de um tumor aí, o descontrole dessa célula, né? Então a gente fala que essa célula começa a se multiplicar de uma maneira descontrolada, trazendo aí desse descontrole essas células cancerígenas aí que vão formar um grande bloco e que vai formar um tumor dentro do organismo aí representado. Falando disso aí, eu tenho os níveis do câncer aí em si. Então aqui eu tenho lá a pele, né, como se eu estivesse fazendo um corte num tecido para que a gente faça a representação aí. Então eu tenho aqui no primeiro quadradinho lá, né, que é o primeiro bloco de um tecido. Eu tenho lá as células epiteliais, né, que é a pele aí em si, e depois ela vem descendo lá, lâmina basal, tecido conjuntivo, e esse vermelho aí que é quem? O tecido capilar, né? A corrente sanguínea, né? As veias aí em si. Então eu tenho lá um epitélio normal. Já seguindo aí para o lado direito, eu já tenho lá as células crescem como tumor benigno, né? No epitélio. Então benigno não é o maligno que não pode, né, causar ainda a morte em si. Então a gente vê nessa proporção ainda a questão de um tratamento, uma cura aí desse tecido. Então, aqui, na questão verde, eu tenho aí quem? O epitélio sendo, né, atingido aí pelas células cancerígenas. Mas pode ver que ele não alcança lá a lâmina basal, que é essa amarela, e nem muito menos o tecido conjuntivo, esse rosa, muito menos a veia lá em si, tá? Já na parte direita, lá na próxima células, né, na próxima epitélio aí, eu tenho lá, tornam-se invasivas e entram no capilar. Então, o que acontece aí? Eu já tenho lá um grau maior dessas células cancerígenas, essas verdinhas aí. Ela já invadiu todo o meu epitélio, ela já ultrapassou a lâmina basal, ela já ultrapassou o tecido conjuntivo e ela está entrando lá dentro de onde? Do capilar. E o que acontece quando ela entra nesse capilar aí em si? Ela começa a se aderir nas paredes do capilar, ela aderindo na parede do capilar, ela vai causar esse tumor em outro lugar, tá? Então, o que acontece aí quando nós falamos aí, o porquê é importante a visualização desse tumor dentro do tecido aí, tá? Porque enquanto antes eu verificar esse tecido comprometido, eu consigo ter um melhor tratamento e um tratamento menos invasivo. Quando eu tenho aqui no segundo quadradinho lá do epitélio, eu tenho lá as células cancerígenas somente lá em cima no epitélio, não ultrapassou a lâmina basal.
A gente faz lá a cirurgia, retira essa porção aqui onde está localizada as células cancerígenas e o tratamento se torna um pouquinho menos invasivo. E a questão da cura se torna maior, um processo mais positivo aí dentro da cura. Quando eu tenho lá, já no terceiro quadradinho lá, da porção do epitélio, já foi invadida a porção do epitélio, já alcançou lá o tecido conjuntivo, já ultrapassou a lâmina basal, já está dentro da corrente sanguínea. A proporção o quê? Eu faço lá a aplicação da quimioterapia, eu faço a radioterapia, só que o que acontece? Quando eu faço a radioterapia, é como se o laser fosse queimando essas células cancerígenas, para que ela enrugasse, igual se fosse um plástico, né? Quando a gente queima, ele enruga. Ele enrugando, ela se junta um pouco mais. Se juntando, eu consigo fazer a cirurgia e tirar ela na maior porção. Mas se ela já alcançou o capilar, o que acontece? Eu tiro essa superfície através da radioterapia e da cirurgia, mas eu tenho que aplicar a quimioterapia. Por quê? Porque essas células cancerígenas alcançaram quem? Os capilares. Então, ela pode transcorrer por entre o tecido capilar e encontrar outro lugar para se alojar e se multiplicar de novo. Então, o porquê da importância do diagnóstico o mais rápido possível? Porque o tratamento é melhor, mais garantido, menos invasivo e com a maior porcentagem de cura, tá? Disso, vou voltar lá com vocês quando a gente falou lá de mitose e meiose. Então, a gente falou aí hoje cânceres em mitoses descontroladas. Por que mitoses descontroladas? Porque a gente está falando aí das células que compõem o nosso corpo. Quando eu falo de mitose, eu falo de células epiteliais, né? Eu falo de células que compõem o nosso organismo. Quando eu falo de meiose, eu estou falando de células reprodutoras. Então, o que acontece? Eu tenho na meiose uma célula mãe que tem que formar 4 células filhas, que é onde a gente forma lá o espermatozoide e o óvulo. Essa célula, ela era de 46 cromossomos, ela teve que formar 4 células de 23, porque vai fazer lá a união do pai, cromossomo, né, lá na questão aí espermatozoide, com 23 cromossomos, com o da mãe, óvulo, com mais 23 cromossomos. A união vai formar o zigoto com 46. Quando eu falo de células epiteliais, eu já falo de uma célula com 46 cromossomos. Por quê? Se caso uma célula da minha pele morra, eu tenho que substituir ela por uma célula igualzinha. Então, se ela tinha 46 cromossomos, eu tenho que substituir por uma outra célula de 46. Então, lá na mitose, eu tenho uma célula-mãe de 46 cromossomos e vou formar 2 células filhas de 46 cromossomos cada uma também, para ser idêntica. O que acontece aí quando a gente está falando aí dos cânceres, né? Ele atinge a questão da mitose. Então, são as células que se reproduzem por mitose, a multiplicação celular, que elas se tornam invadidas pelos cânceres, esse agente aí, e transforma a célula. Sofre mutação a nossa célula e ela se multiplica de uma maneira descontrolada. Por quê? Porque a célula começa a perder a função real dela e ela não sabe o que ela está fazendo mais. Então, ela vai se descontrolando na produção dela, formando aí o que a gente tem os tumores. Esse daqui é um exemplo aí mais microscópico de uma célula se dividindo. Então, aqui eu tenho a proporção de formação de células aí em si, na divisão e com seus agentes aí em volta, tá? Então, a importância de conhecer a questão cancerígena, conhecer a questão celular, conhecer a divisão celular, para que a gente consiga melhor entender o nosso organismo e consiga ter um diagnóstico cada vez melhor, né? Com a observação do nosso organismo, a gente consegue ver as alterações e procurar um especialista, para que ele nos auxilie nesse tratamento, nesse cuidado. Espero que tenha tirado algumas dúvidas de vocês e bons estudos. Até a próxima!